Meus queridos amigos, hoje é o dia de falar da mamãe, e literalmente mamãe. Nós vamos entender por que a Virgem Maria ela tem um papel super, hiper importante, e não é só ter digamos assim, né, a devoção pela devoção, mas entender o fundamento dessa devoção, né? Isso é super importante. Pessoal, comecei a apresentar, se não tiver dado esses, por favor me falem, tá bom? Tá dando sim, pra ver. Deu? Não, tá ótimo. Então vamos lá. Então é isso. Hoje o tema ele vai tratar a respeito do parágrafo 2, né? Do, do artigo 3º que a gente está tratando. Então ele vai falar a respeito da concepção de Jesus pelo poder do Espírito Santo e de Jesus nascido da Virgem Maria. Está aí. Então, estamos reunidos. Opa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, pessoal. Eu já dei uma adiantada, né, no spoiler aí. A gente vai tratar a respeito desse parágrafo, né, um parágrafo que vai dizer o porquê, o porquê não, né, mas é a ação do Espírito Santo na concepção do Verbo encarnado e do papel da Virgem Maria, né, na história da economia da nossa salvação. Então esse parágrafo ele é subdividido em dois tópicos, tá? O primeiro a respeito do próprio Espírito Santo, enquanto agente gestante, por assim dizer, né, da concepção, e o segundo tópico a respeito do agente gestor, né, ou agente gestor, que seria a Virgem Maria, né, a gestação do Verbo eterno no ventre da Virgem Maria. Então, dentro desse segundo tópico mariano que a gente vai entrar no grande hall importante da aula de hoje, né? O que é importante hoje é isso aqui, a gente entender e ver os 3 dos 4 dogmas marianos, né? A respeito dessa aula, só não vai ser tratado o dogma de Maria Assunta ao céu, ele vai ser visto mais para frente, mas hoje a gente vai ver a respeito da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua e de Maria enquanto Mãe de Deus, né? São os 3 dos 4 dogmas marianos. Então, gravem esses dogmas, eles são super importantes. Então, vamos lá. A respeito do eixo 1, né, digamos assim, do ponto 1 aí, concebido pelo Espírito Santo, o parágrafo 484 até o 486, ele vai tratar a respeito do dia, né, digamos assim, do tempo cronológico em que o anjo anunciou a Virgem Maria, né, a Sagrada Tradição diz para a gente que é o arcanjo Gabriel, mas não está errado, né, dizer coloquialmente, vamos por assim falar, o anjo anunciou a Maria, como a gente mesmo reza. Então se trata do dia em que o anjo anunciou a Virgem Maria, por isso a data, né, da anunciação. E essa anunciação, esse episódio no tempo, ele significa o cumprimento das promessas e o cumprimento das preparações com que Deus ele havia feito no Antigo Testamento, né? Essas promessas e preparações elas são cumpridas, digamos assim, com a anunciação, e a própria anunciação inicia um outro tempo de preparação, agora com Jesus como um agente mais ativo na história, digamos assim, e das promessas do Novo Testamento. Né? As promessas do Antigo Testamento se encerram e aí se iniciam as promessas do Novo Testamento. É muito belo esse eixo que a Anunciação norteia para a gente. O segundo ponto diz respeito, né? A Virgem Maria ela é convidada a conceber, a dar à luz e a ser a mãe do Salvador de Israel. Por que eu coloquei esses 3 pontos? Não é que a Virgem Maria ela só teve o papel lá de
né, a barriga de aluguel, vamos por assim dizer. Ela só concebeu e não teve mais nenhum papel. Não, o papel da Virgem Maria na história da salvação, ele é importantíssimo, imprescindível, para não dizer assim, totalmente essencial. É uma das colunas mestras da nossa história que, se não fosse isso, sabe-se lá onde que estaria todos nós, digamos assim. E por que dizer dessa importância? Né? Maria ela não só concebe Jesus, ela não só concebe o Verbo encarnado, ela também dá a luz. Né? Ela também é a mãe, e a mãe tem todo o cuidado de ensinar, de, enfim, cuidar mesmo, né? Alimentar e preparar para a sua jornada de homem. Então, a Virgem Maria teve esse papel na pessoa de Jesus Cristo. Ela é a mãe do Salvador de Israel. Então, nos outros parágrafos, no 485 e no 486, a própria Virgem Maria, como eu tinha falado, né, no ponto anterior, a Anunciação, ela finaliza um ciclo de promessas e instaura outro, e a própria Virgem Maria, como sendo uma mulher judia, né, estudada, digamos assim, mas uma mulher que tinha uma leitura ávida, ou o mínimo do mínimo, ela sabia a respeito das promessas do Antigo Testamento, então ela sabia sim que o Salvador seria concebido de uma virgem, porque isso está em Isaías. Ela sabia que ela era virgem. Quando o anjo anuncia para ela, bom, tá, eu estou entendendo então a minha vocação, né? Eu estou entendendo a minha missão nessa terra. Só que, anjo, eu não tenho contato sexual com homem nenhum. Como é que isso vai se dar? Ou seja, a Virgem Maria ela sabia que o filho precisava ser gerado, né? E da forma como nós entendemos que um filho é gerado. Então ela questiona esse acontecimento ao anjo, né? Só que é aí que entra o Espírito Santo, e aí que é o ponto principal desse tópico, né? Digamos assim. O Espírito Santo ele evidencia a sua participação, né? Concebendo no seio, né, no útero da Virgem Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, né, ou feito homem. Então, digamos, o grande milagre, né? Um grande e silencioso milagre que se dá. Então, desde a sua tenridade, finalizando aí o parágrafo 486, Jesus ele manifesta à humanidade a sua vinda e a sua unção por Deus. Né? Primeiro, aos pastores lá, quando ele nasce, né? Primeiro, os anjos anunciam aos pastores. Segundo, aos magos. Terceiro, a João Batista. Né? E, inclusive fora dos relatos evangélicos, tá? Na sua vida familiar com João Batista, porque eram parentes e tudo mais. E por fim, assim, aos discípulos, né? Então, as epifanias, podemos dizer assim, que Jesus vai se manifestando a esses entes primeiros. Então, assim como Deus se manifestou, né, primeiro aos patriarcas e depois aos profetas, aqui Jesus dá a mesma continuidade, digamos assim, ele vai se manifestando a alguns agentes que são totalmente fundantes para a nossa fé e para a nossa igreja. Tá. O segundo ponto, ele já vai ir mais do que nós precisamos aqui hoje, né? O alimento sólido, que é a parte do nascido da Virgem Maria. Como deu para perceber, não deu para separar muito a parte 1 da parte 2, mas a parte 1 foi só para dar uma pincelada e dizer, tá, o Espírito Santo ele agiu aqui, né? Ele fez um milagre silencioso. Então, só gravar isso. Já no ponto 2, a primeira coisa em que é necessário pontuar, né, e que o catecismo ele vem dizer aqui, é que aquilo que a fé católica crê a respeito de Maria se fundamenta no que ela crê a respeito de Jesus Cristo, ou seja, no que a igreja crê. Então, tudo aquilo, né, que a igreja ensina a respeito da Virgem Maria ilumina a nossa fé em Cristo. Por isso que eu indiquei o livro de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele vai falar muito a respeito disso. Ou seja, não é nada, digamos, escrupuloso ou esdrúxuloso, eita Senhor, ficar falando da Virgem Maria ou achar que a doutrina católica ela é mariana demais ou mariológica demais e achar que isso vai afastar de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Seria estranho e nonsense, digamos assim, se tudo aquilo que a fé diz respeito da Virgem Maria nos afastasse de Jesus. Porque a própria Virgem Maria,
ela esteve inteiramente a serviço, né, do verbo, a serviço da verdade. Então, não faria sentido nenhum essa contradição, muito menos quando a gente está tratando da mãe do cara, né? Bom, como é que uma mãe pode contradizer a ida ao filho, né? Por isso que eu disse, leiam o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, tá? É uma super indicação e vai dar mais respostas do que eu, porque eu não tenho todo o tempo para falar. Daria uma aula, daria um curso, e existem cursos, né, a respeito do tratado. Tá? Isso que é só para dizer isso. Né? A fé que a igreja tem com relação a Maria não exclui a fé em Jesus Cristo. Muito pelo contrário, a fé que a igreja diz a respeito de Maria ilumina, né, e acrescenta, incrementa pontos super interessantes à nossa fé em Cristo. O segundo interessante a dizer aí já é o que os parágrafos vão começando a trabalhar mais, que é a respeito da predestinação de Maria. E essa predestinação, às vezes a gente tem um pouco da ideia, meio que calvinista, assim, né, de predestinação. Porque é o que a gente estuda, digamos assim, na escola, né? É o que a gente tem o contato na história. Paulo, predestinação é aquela ideia do Calvino, do João Calvino, né? Que o sujeito ele já nasceu e se ele vai bem na vida, tem um bom emprego, tem um carro, tem, sei lá, é um milionário, ele está predestinado ao céu. E é isso que a doutrina do Calvino fala mesmo. E se o sujeito ele nasceu, é um pé rapado, não consegue emprego, tá numa desgraceira danada, são grandes sinais de que ele vai para o inferno. Não é essa a predestinação que a gente está tratando aqui, tá? A predestinação que quer dizer o catecismo significa que Maria ela foi pensada desde toda a eternidade para essa missão dela, independente se tivesse tido pecado original ou não. Maria foi pensada para isso. Tá? Então, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, uma das filhas de Israel, uma jovem judia de Nazaré da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi, cujo nome da virgem era Maria, que está lá em São Lucas. Né? Então, ou seja, essa predestinação da Virgem Maria é a forma como Deus Pai, né, respeitou a liberdade dela, né, pensou nela, mas respeitou a sua liberdade, não impondo a ela essa condição de maternidade, né, do seu filho eterno, mas que muito quis isso, muito quis a cooperação de uma mulher nos seus planos eternos. Né? E aqui os autores da tradição apostólica sempre vão fazer esses comparativos, como eu já falei em algumas aulas anteriores. Né? Sempre é um comparativo do antagonismo de Eva e Maria. Né? Por uma mulher veio a morte, por outra veio a vida. E exatamente nesses comparativos é que o catecismo ele vai tratar a respeito no parágrafo 489. Né? Maria e as mulheres da antiga aliança. Né? A gente sempre tem que pensar a antiga aliança e a nova aliança como a nova aliança como uma continuidade, digamos assim. A antiga aliança ela se cessou, né? Ela se findou, e o que foi instaurado e inaugurado, mas que bebe de elementos e de tradição e de etc. da fé do povo de Israel, está inserida na nova aliança. É só um parênteses, tá? Digamos que a fé católica e a igreja católica, ela é o judaísmo pós-messiânico, tá? Só para a gente entender essa continuidade. E por que eu estou falando disso? Exatamente para a gente ler esse parágrafo com essa visão de continuidade. Qual que é o paralelo entre Maria e essas mulheres do Antigo Testamento? Primeiro, de Eva, né, que veio a desobediência. A própria Eva, né, ela teve a promessa de que teria uma descendente, né, uma descendência sua, que seria vitoriosa sobre o maligno. Né? E além disso, ela seria a mãe de todos os viventes. Não só dizendo em respeito a Eva, mas a própria Virgem Maria. A Virgem Maria ela é mãe da igreja também, e eu vou explicar isso. Né? Sendo todos nós filhos de Deus por adoção filial, né, sendo membros do corpo de Cristo, e sendo a Maria, né, a mãe da cabeça, ela não pode só gerar a cabeça. Né? Que coisa esquizofrênica. As mulheres vão entender isso muito melhor que os homens. Mas não tem como uma mulher gerar só a cabeça de um corpo de uma criança. Ela gera a cabeça e o corpo.
né? Porque faz parte de um mesmo ente, faz parte de uma mesma pessoa. Da mesma forma nós, né? Então tá, isso só para fazer o comparativo com Eva e a mãe dos viventes, né, nesse sentido. O segundo com relação a Sara, né, a Sara e a sua infertilidade. Deus ele agiu na concepção de um filho em idade avançada. Isso aqui a gente não só vê em Sara, né, mas a gente vê na própria Santa Isabel, a prima da Virgem Maria. Digamos que Deus ele gosta de fazer desses milagres assim. Por isso que no ponto 3 vai dizer isso. Né? Contra toda a expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco, ou seja, as mulheres, para mostrar a sua fidelidade à sua promessa. Quer uma coisa não, quer uma pessoa mais fiel do que uma mulher. Principalmente mais fiel a uma promessa, independente de que mulher que seja. Né? As mulheres elas são muito fiéis às promessas que são feitas. Né? Digamos assim, claro, guardadas as devidas exceções, né, e as coisas que nós vivemos nos nossos tempos atuais. Mas de um modo muito genérico e indo no cerne da coisa, no simbólico e no virtuoso, é isso aí. As mulheres elas são muito fiéis a promessas. E Deus quis usar disso. E muito maior, Deus quis usar da mulher, um ser que é tido como impotente e fraco, exatamente para mostrar a sua potência nessa fidelidade. Por isso aí, o catecismo cita Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e tantas outras. E esse ponto aqui que é o fenomenal. Portanto, meus caros, Maria é a primeira entre as humildes e pobres servas do Senhor, né? Que com confiança dele esperam e recebem a salvação. Ou seja, Maria é a primeira dentre essas mulheres. Com ela, excelsa filha de Sião, depois de longa espera da promessa, completam-se os tempos e instaura-se a nova economia da salvação. Ou seja, eu falei na aula passada a respeito do... Minha nossa, eu esqueci o termo. A plenitude dos tempos, né? Então, o verbo ele se encarnou na plenitude dos tempos, porque Maria estava nessa plenitude dos tempos, né? Já estava ali pronta, preparada. E aí eu grifei aí a economia de salvação e coloquei na frente o que é, né? Isto é, como Deus gera a criação do mundo, a criação e o mundo criado. Ou seja, sempre que vocês se perguntarem, ou quem perguntar para vocês, o que é a economia de salvação? A economia de salvação é como Deus gere a criação e o mundo criado. Caso ainda tenham dúvidas, voltem na aula que eu falo da predestinação. Da predestinação, não, perdão. Não é predestinação, não. Que eu falo a respeito da providência de Deus. Tá? A aula foi dedicada com mais tempo a isso. Mas está aí, Maria, essencial e instaura a nova economia da salvação. Aqui eu trouxe alguns afrescos interessantes. Isso aqui é lá na Basílica de Aparecida, tá, gente? O nicho de Nossa Senhora Aparecida, o trono onde ela está, você tem uma rampa que sobe, e na rampa que sobe tá esses azulejos, né, esses ícones aí, e na rampa que desce estão os próximos. Então, os que sobem, todos tratam de mulheres, do Antigo Testamento, inclusive. Aí nós temos Eva, Sara, Rebeca, Lia, Raquel e Miriam, passa o trono de Nossa Senhora. Nós temos Débora, Ruth, Ana, Abisag, ou Abigail, né? Judite e Esther. Eu só sei aí, porque eu sou péssimo em Antigo Testamento, eu comentava isso com a Rafa. Eu só conheço aí mais ou menos a história de Esther, por ser rainha, né? E a leitura do... Prestem atenção, né? Na leitura da solenidade da Imaculada Conceição, sempre reza o trecho em que Esther entra no átrio real, né? Para pedir para o rei, intercedendo para o povo dela, e todas essas histórias dessas mulheres, né, enfim, infelizmente grande parte eu desconheço, mas queira Deus um dia que eu conheça mais. Todas essas histórias, elas são grandes analogias, dizem muito respeito ao que Maria foi também, ao exemplo mariano, ao exemplo da Virgem Maria. Então isso aqui é só, digamos assim, o Velho Testamento, e para concluir, a Basílica de Aparecida também homenageia todas as mulheres do Novo Testamento, digamos assim, todas as mulheres que foram de suma importância para a igreja. Então você tem o nicho de Nossa Senhora nessa parte, você vai andando, né, tem um altar, e na outra ponta, na outra saída,
você tem esse afresco gigante aí. E aí são todas as santas doutoras, virgens, mártires, mulheres que morreram em odor de santidade, todas homenageadas, né, instauradas nesse ícone. E aí você tem o nome dessas mulheres, partindo desde Maria Madalena, e passando aí por, né, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Teresa de Ávila, ou seja, Santa Gemma Galgani, todas mulheres de peso, mulheres que foram extremamente fiéis a essa promessa de Jesus, inclusive, né, nesse pós-messianismo, digamos assim, ou seja, na vida ativa da nossa igreja. E aqui nós finalmente entramos no que é essencial, né, nos dogmas marianos. Então, eba, né, finalmente vamos entender a respeito desses dogmas. Primeiro nós vamos tratar, digamos assim, numa ordem cronológica, né? Não cronológica de quando o dogma foi instaurado, mas de cronológico num sentido mais didático. Tá? A Virgem Maria ela foi gerada, e aí aconteceu alguma coisa, e aí depois ela virou mãe de alguém. É por essa ordem que nós vamos estudar esses dogmas. Então, para começar com a geração da própria Virgem Maria, todo mundo pensa, eu acho que isso aconteceu com vocês, isso acontecia comigo, que o dogma da Imaculada Conceição, ele dizia a respeito de que Maria concebeu Jesus sem pecado original. E vejam, essa ideia não está errada. Tá? Maria, de fato, concebeu Jesus sem pecado original porque Maria não tinha pecado e Jesus não tinha pecado também. Isso é óbvio. Só que esse dogma, ele trata a respeito da concepção de Maria no ventre da sua mãe. Ou seja, a tradição vai dizer que os pais da Virgem Maria são São Joaquim e Santa Ana, né? Então, o ato sexual que gerou, né, a nova criatura ali, naquele ato, a Virgem Maria, ele não passou de uma forma milagrosa, por efeito e poder de Deus mesmo, não passou para aquela pessoa o pecado original carregado por descendência, né, dos pais da Virgem Maria. Né? Ou seja, algo aconteceu ali que a Virgem Maria foi concebida no ventre de sua mãe sem pecado. Isso faz um sentido lógico quando a gente vê o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Pensem bem, para ser a mãe do Salvador, e nós estamos falando do Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é pouca coisa. Então, para ser a mãe de um homem puro e santo, a pessoa que vai gerá-lo, ela não pode ter pecado. Com tal função, essa pessoa não pode ter pecado também, porque senão ela passaria para aquilo que ela está gerando, né, aquilo que ela carrega com herança. E nós vimos na aula da queda que o pecado original é passado por herança. Então a Virgem Maria ela foi preservada tanto do pecado original, quanto também do pecado pessoal. Ou seja, Paulo, a Virgem Maria ela não pecou em vida? Ela não pecou em vida. O mínimo pecado? O mínimo pecado. Nem um venial, nem um escrúpulo, nada. Maria foi santa do início ao fim da sua vida. Ela foi enriquecida com esse dom, né, por causa dessa tamanha função, e cumulada, né, totalmente da graça de Deus. Por isso que o dogma ele vai dizer a respeito, nessas palavras aí, ele foi, digamos assim, intitulado, né, oficialmente defendido em 1854, a minha paróquia, que é da Imaculada Conceição, e é uma história engraçada, só um parênteses, tá? A paróquia aqui na minha cidade, ela foi inaugurada, digamos assim, 10 anos antes desse dogma ter sido proclamado. E a paróquia que é da Imaculada Conceição. Então, você já tinha alguns lugares que as pessoas já celebravam, digamos, certos títulos da Virgem Maria sem serem dogmas. O da Imaculada Conceição era um caso. Então, quando chegou a notícia aqui na minha cidade de que tinha virado dogma, foi tipo assim, foi uma festa, né? Claro, a gente infelizmente não tem relatos, não tinha fotografia disso, mas é da boca dos mais velhos, né? Da paróquia que foi passando isso pra gente. E o que o Beato Pio IX, o Papa da época, ele disse a respeito do dogma? Gravem. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio do Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha do pecado original. E toda mancha aí inclui, inclusive, né, o próprio pecado pessoal. Ou seja,
Desde o momento em que ela foi concebida no útero de sua mãe, ela foi preservada do pecado para gerar o homem santo no seu ventre, aquilo que eu já tinha falado. Ao ser anunciada pelo anjo da concepção do Verbo eterno no seu ventre, Maria ela responde com obediência de fé, dando a Deus a palavra de consentimento, né? Eu pensava comigo, será que a Virgem Maria ela poderia ter dito não? A gente analisando assim a questão do livre-arbítrio, é uma possibilidade, né? Deus não tirou da Virgem Maria o livre-arbítrio para que ela pegasse tamanho empreitada, vamos dizer assim. Só que pensem comigo, lembrem que eu falei na aula de providência, algumas aulas atrás, de que a verdadeira liberdade, ela se encerra não na nossa vontade, mas em fazer a vontade de Deus. Porque Deus é verdadeiramente bom, verdadeiramente belo e verdadeiramente verdadeiro. Né? Perdoem né, a analogia, mas enfim, é isso que é verdade. À medida, e nós sabemos isso por experiência própria, à medida em que nós fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos mais livres. À medida em que nós fazemos as nossas vontades, por mais que sejam boas, de alguma forma, aquilo vai nos escravizando, seja por um pecado ou seja por um vício. Então a gente entende que a verdadeira liberdade da Virgem Maria, por ter sido um ser humano perfeito e não pecado, né, foi obedecer a Deus. Ela tinha sim a opção de dizer não, mas não estava também na vontade dela, por não ter pecado original, a vontade dela era totalmente a vontade de Deus. Então ela estava totalmente aberta ao plano do Salvador, né, ao plano do Altíssimo. Por isso que ela deu o consentimento, né? Senhor, faça-se. Né? É um modelo ideal de como se abrir a Deus. Né? Assim, a Virgem dando o seu consentimento à palavra de Deus, ela se torna a mãe de Jesus. E aceitando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina da salvação, como eu já falei, ela entregou-se totalmente à pessoa e obra do seu Filho para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, o mistério da redenção. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo. Eu peço encarecidamente que depois dessa aula, ao longo da semana, voltem nesses capítulos. Voltem nesses capítulos, porque os nossos irmãozinhos protestantes, eles sabem isso aqui de cor e salteado. Não esse dogma, não essas verdades de fé, mas sabem de uma forma astuta, muito astuta, como contrariar com palavras e sofismas isso aqui. Esse parágrafo está dizendo que a Virgem Maria, ela é corredentora, ou seja, ela tem uma participação totalmente importante na salvação da humanidade e na redenção da humanidade. Nós entendemos, né, e a fé católica entende, aqui é a fé católica falando, não é o Paulo, tá? Que Jesus é o verdadeiro redentor. Só que pensem, Jesus ele era Deus, Jesus ele não tinha fé. Jesus não tinha fé. Como é que ele ia fazer um sacrifício puro e perfeito sendo que ele não tinha fé? Jesus era de fato o bom, belo e verdadeiro pastor, como a gente viu no evangelho de hoje, né, na liturgia de hoje. E ele também é profeta, é rei, não é? Jesus ele é o Messias, e ele vai fazer o sacrifício de salvação e imolação da humanidade. Ele vai reter o pecado, né? Vai sanar toda a nossa dívida com o Pai. Só que ele não tem fé. E aí? E aí que a grande analogia, e isso é interessantíssimo, alguns teólogos, né, que fazem hermenêutica, ou seja, o estudo da comparação dos livros sagrados, eles vão dizer que da mesma forma com que Abraão, eu não lembro se foi Abraão, tá? Mas Abraão vai fazer o sacrifício de Isaac no monte, acontece mesmissimamente com a Virgem Maria subindo ao Monte Calvário com Jesus. Isaac, pequeno, né, puro, imaculado, filho, vai ser tido como oferenda. E aqui Jesus Cristo da mesma forma, puro, imaculado, pequeno, né, no seu sentido de pureza, ele vai ser tido como um sacrifício, vai ser imolado por aquele que o gerou, né? Por aquela que o gerou, no caso a Virgem Maria. Se essa ideia não caiu bem na cabeça, pensem de uma forma mais biológica e simples possível. Jesus ele não foi concebido por um sêmen, tá? Não há o Espírito Santo não depositou um sêmen nos óvulos da Virgem Maria, não foi isso.
Foi por puro mistério. O Espírito Santo fez com que o óvulo da Virgem Maria se fertilizasse, né? E gerasse ali em puro mistério, tá? E isso é mistério fidei mesmo, mistério de fé, ninguém entende, só Deus entende. Por puro mistério, ali naquele momento é fecundado uma pessoa no útero da Virgem Maria. E dessa fecundação, onde está a participação masculina? Inclusive em Jesus, inclusive fora de Jesus. Isso é biologia, tá? O sangue não é um sangue do pai, não é um sangue paterno, digamos assim. É um sangue gerado pela mãe. O sangue do bebê é um sangue da mãe. Na cruz, o sangue jorrado por Jesus não era só o seu sangue, era o sangue da Virgem Maria também. Então pensem nessa analogia quando nós tratarmos da corredenção. Então eu dei aqui o exemplo biológico, eu dei aqui o exemplo teológico, eu não sei se vocês vão querer mais, mas eu vou me reter por aqui. E há outros exemplos, há pessoas que sabem mais do que eu a respeito disso. Então eu vou deixar algumas indicações também no grupo no final da aula, tá? Isso aqui é o dogma da Imaculada Conceição, só para vocês entenderem não só o dogma, mas também a missão de Maria, enquanto corredentora. Mais à frente, a gente tem no parágrafo 496 o dogma a respeito da maternidade divina, ou seja, Maria foi concebida para uma grande missão e foi concebida sem pecado original. Agora, Maria, ela vai gerar uma pessoa divina. Lembrem lá no início da aula que eu falei que não tem como uma mulher gerar só a cabeça e os membros do corpo da criança não ser gerado pela mulher. Né? Tipo assim, isso é esquizofrênico. Da mesma forma como isso é esquizofrênico do ponto de vista biológico, é esquizofrênico do ponto de vista da fé. Não tem como Maria ter gerado só Jesus, que é a cabeça da igreja, do seu corpo místico, e não ter gerado também o corpo místico, que somos nós. Ou seja, Maria também nos gera. Por isso que ela também é nossa mãe. Então, é isso que quer dizer o dogma da maternidade divina. Se atentem a um segundo ponto que eu coloquei. Tendo Jesus Cristo duas naturezas que a gente viu na aula passada, né, a natureza divina e a natureza humana, né, em uma única pessoa, Maria, ela não é mãe apenas da natureza humana de Jesus, que alguns hereges mais orientais chamam de antropotokos, ou seja, antropo-homem tokos, mãe, a mãe do homem. Ela não é só a mãe do homem Jesus, né? Mas ela é também mãe da natureza divina unida à natureza humana de Jesus Cristo. Vou repetir. Ela não é mãe da natureza divina. Ela não é criadora da natureza divina. Ela é mãe geradora da natureza divina unida à natureza humana de Jesus Cristo. Por essa razão que Maria, mãe de Deus, ela é mãe não porque ela criou Deus, mas porque ela gerou Deus feito carne no seu ventre. Por isso que ela é chamada de, aqui, Theotokos, né? A mãe de Deus, a geradora de Deus. O Isso, significado... o Paulo, Oi, desculpa pode falar. interromper. Não, porque Não, isso pode aí falar. é uma coisa muito óbvia, assim, eu acho que às vezes as pessoas, né, tentam dissociar, né, porque se você fala que Nossa Senhora não é a mãe, mãe só da natureza humana, você está automaticamente falando que Jesus também, você está dissociando ali a natureza humana e divina, né, que a gente tinha conversado na última Exatamente. aula. Então isso é, Não, sei lá, meio óbvio. não, exatamente. O pior, Natália, é que esse pessoal, eles desassociam mesmo. Lembrem da aula passada? Eu não lembro se está na aula passada ou na antepenúltima. Na penúltima, perdão. Eu falava a respeito de algumas heresias que iam de contrário a Jesus, né? Ou seja, alguns hereges que acreditam que Jesus não tem duas naturezas, Jesus só tem uma natureza. A consequência dessas heresias era exatamente isso aqui. Jesus não era homem e Deus, Jesus era um homem iluminado, meio que não sei o que lá. Então, logo a mãe dele não é a mãe de Deus também, ela é a mãe do homem iluminado. E pronto, e finalizava nisso aí. Então, esse antropotokos, digamos assim, essa mãe só do homem, ela é um produto, vamos por assim dizer, dessas heresias, assim, tá? Aqui, beleza, tá? Esse dogma ele é bem pequeno mesmo. E aqui que a gente finaliza com mais parágrafos, né? O parágrafo é a respeito da virgindade perpétua. E aqui o catecismo ele gosta e trabalha com muitas passagens bíblicas, tá? Muitas mesmo. Porque lembrei que eu tinha falado que
a ideia da continuidade, né, do Antigo com o Novo Testamento. O que está escrito no Antigo Testamento, eu vou dar um grande resumo para vocês gravarem. É que já estava previsto, Deus já tinha revelado para os profetas, tá, de que o Salvador seria gerado por uma virgem. E pasmem, se há cristãos que não acreditam nisso, os próprios islâmicos, muçulmanos, acreditam que Jesus para eles é um profeta, que Jesus foi gerado de uma virgem. Eles acreditam definitivamente nisso. Porque eles também têm uma pegada com uma tradição judaica, né, da Talmud, muito grande. Isso aqui é só para ter uma ideia. Né? O judaísmo já dizia nos livros de todos os profetas, né, a respeito dessa geração por uma virgem. Né? O Salvador nasceria de uma virgem. Por isso que aqui sempre é tratado aí com essas analogias e vai ser muito bíblico, vai trazer muitas sagradas escrituras, tá? Nesses parágrafos. A respeito desse dogma da virgindade perpétua, ele foi, digamos assim, intitulado, né, definido concretamente no Concílio de Latrão. Ele aconteceu ali mais ou menos no final da Idade Média, tá? Então lá pelos idos dos 1400, 1460 e alguma coisa. Então, no cânon terceiro dele, vai dizer o que está posto aí no ponto 497. Espera aí, pessoal, deixa eu só localizar aqui. Tá. Enfim, ele vai pôr no cânon terceiro dele a respeito desse dogma. Eu só perdi aqui onde que estava a definição do dogma, mas isso não é importante, tá? E o número 497, ele vai dizer o seguinte: as narrativas evangélicas entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão, né, e possibilidade humanas. E aí faz a citação de Mateus. O que foi gerado nela, em Maria, vem do Espírito Santo. Diz o anjo a São José a respeito da sua esposa. A igreja vê nisto o cumprimento da promessa divina feita através do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, a quem porá o nome de Emanuel, da continuidade. Então está em Isaías 7, segundo a tradução grega também de Mateus. Mateus vai dizer isso no seu capítulo 1. E aí os parágrafos seguintes, né? O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal de sua mãe. A isso objecta-se, né, ou seja, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja entendeu sempre essas passagens como não designando outros filhos de Maria. Né? Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, são filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria. Né? Trata-se de parentes, próximos a Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Ou seja, parágrafo 499 vai dizer: Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Dogma de fé. Parágrafo 500 vai dizer o que muitos protestantes gostam de falar, então gravem esse parágrafo. Que tá aí em Mateus, Mateus 13, né? Mateus 13 que tá lá os irmãos de Jesus esperando, logo Maria não foi virgem, né? Ou então ela pode ter até sido virgem para conceber Jesus, mas depois teve filhos com São José. Mas não é bem assim. Lembrem que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela foi passando por incríveis traduções. Ou seja, até chegar na língua portuguesa, a gente passou primeiro por uma tradução do original hebraico para o grego, já se perdeu muita coisa aí. Do grego para o latim, que é a Vulgata, já se perdeu muita coisa aí. Da Vulgata foi traduzido para o francês antigo, depois para o francês moderno. Do francês foi traduzido para o português. Então vocês pensem, olhem aí, já tem mais ou menos umas 5 traduções. Até entender o significado da palavra irmãos do original grego, faça-me o favor, né? O sujeito, ele tá querendo, assim, literalmente, ele tá querendo que a palavra, ela fale o que a palavra não tá querendo dizer.
tomem muito cuidado com esse tipo de pessoas, e você sabe muito bem de que grupo de protestantes eu estou falando, quando eles tentam fazer essas analogias, esses sofismas com palavras, tá? Para eles, o verbo ele se tornou palavra, não carne. Para nós, não. O verbo se tornou carne, não palavra. As Sagradas Escrituras são extremamente importantes, mas elas não são a totalidade da pessoa de Jesus Cristo. Gravem isso. E o parágrafo 501, ele vai tratar a respeito, né, de que Jesus é o filho único de Maria. Porque, poxa, tá, eu já entendi que Maria ela foi preservada, né, a sua virgindade foi preservada. De que essa passagem aí, que muitos abobalhados ficam falando que Maria teve filho, não é exatamente a palavra filho, é o significado de primo, na sua origem em grego. Então, óbvio que Jesus era o único filho de Maria. Mas a maternidade espiritual de Maria, continua, estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Por isso que eu falei, Maria é a mãe de todos os viventes, né? Ou seja, os batizados, a nova humanidade, vamos por assim dizer. Ela deu à luz um filho que Deus estabeleceu como primogênito de muitos irmãos. Isto é, dos fiéis, para cuja geração e educação ela coopera com amor de mãe. Ou seja, Maria também é a nossa mãe mestra, porque ela é mãe e mestra de Jesus. Como eu falei, não tem como uma mãe gerar apenas a cabeça do seu filho, mas ela gera o filho como um todo, seu corpo. Né? E nós, eu já cansei de falar isso, mas não me canso de repetir. Nós somos irmãos de Jesus por adoção filial divina. Né? Nós somos membros do corpo místico dele, né? E nós também somos filhos de Deus. Porque sendo membros do corpo místico de Cristo, sendo membros do corpo, nós também somos filhos. Né? Mas no caso, filhos adotivos, não o filho unigênito, como Jesus é. Logo aí o parágrafo 501 faz toda essa construção lógica também a respeito de Maria e da sua maternidade. E aí a gente já vai acabando, né? Vai dizer esses parágrafos 502, 503 e 504 a respeito aí um pouco do novo Adão, né? E desse papel de Jesus Cristo. Então, vamos só passar rapidinho aqui. No 502, o olhar da fé, ele pode descobrir, em ligação com o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, no seu desígnio salvífico, quis que o seu filho nascesse de uma virgem. Tais razões dizem respeito tanto à pessoa e missão redentora de Cristo, como ao acolhimento dessa missão por Maria, para bem de todos os homens. E aí vai dizer o seguinte: a virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus só tem Deus por Pai. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Naturalmente, filho do seu Pai, segundo a divindade, e naturalmente filho de sua mãe, segundo a divindade, a humanidade, perdão. Mas propriamente filho de Deus nas duas naturezas. Lembra que eu falei, nós somos filhos de Deus também, né? Por sermos criaturas também. Não há errado essa analogia. Então Jesus também, por ter se tornado criatura, ele também é um filho de Deus. Só que aqui trata a respeito da sua natureza. Da natureza humana e da natureza divina. Jesus ele é duplamente filho do Pai, por essa dupla natureza, e ele é unicamente filho de Maria, pela sua humanidade. Tá? Jesus ele é concebido pelo Espírito Santo, trata o parágrafo 504, no seio da Virgem Maria, porque ele é um novo Adão, que inaugura a criação nova. O primeiro homem veio da terra e do pó, o segundo homem veio do céu. É o que São Paulo nos diz na Carta aos Coríntios. A humanidade de Cristo é desde a sua concepção cheia do Espírito Santo, porque Deus não dá o Espírito por medida. Né? Deus ele dá uma medida totalmente transbordante. Né? É da sua plenitude que ele é própria enquanto cabeça da humanidade resgatada que nós recebemos graça sobre graça. Então, o que quer dizer? Até inclusive tratando da virgindade da Virgem, né? Por que Maria ela não poderia ter tido relação sexual com São José? Ela até poderia. Lembre da mesma pergunta a respeito da maternidade divina. Né? Maria poderia ter dito não? Poderia. Né? Mas eu já expliquei por que ela não disse não. Dessa mesma explicação é isso aqui. Maria poderia ter tido ato sexual com São José? Poderia. Eles eram casados. Né? Perante Deus e perante os homens. Só que
por que a Virgem Maria não teve? E pasmem, isso que é uma construção lógica muito simples. Pensem que estranho seria. A Virgem Maria ela foi concebida por uma missão única. Sem pecado original, tudo aquilo que gestasse e nascesse dela seria sem pecado. Não seria extremamente bizarro e estranho se Jesus tivesse um irmão, né, sem pecado original também? Qual seria a missão desse irmão de Jesus sem pecado original? Sendo que Jesus já veio em plenitude, na sua própria missão, completar tudo isso. Ô, Então, Paulo, acho digamos que que... isso nem seria possível, né? Porque São José, bom, também não era sem pecado, né? Tipo assim, pela até onde eu sei, São José não era sem pecado, sim, né? Então, teoricamente, se Jesus e Maria tivessem, ou se José e Maria tivessem relacionado, qualquer outra pessoa que nascesse ali teria sido com pecado original, né? Mas aí é incoerente, incompatível, porque Nossa Senhora era sem pecado. Que exatamente. loucura. Não, e pensa bem, não só para você, Natália, mas para todos. É tipo assim, voltando naquele argumento lá de Mateus, né, que os protestantes adoram pegar, gravem essa passagem, grifem essa passagem, tá aqui, ó, vão falar disso. Eles falam que esses são filhos de Maria, mais ou menos nessa lógica que a Natália falou aí, né? Ah, que São José, ele, né, teve o pecado original e tudo mais, e ele passou para os irmãos e tudo. Só que isso ainda não explica a virgindade, né? Não a virgindade, mas a Imaculada Conceição. Maria ela foi imaculada para gerar o Imaculado em pessoa. Né? Se ela tivesse tido outros filhos, né, não faria sentido nenhum ter sido gerado nela, né, pessoas que não fossem imaculadas. É mais ou menos essa construção lógica. Tá? E aí, para finalizar, a gente vai dos parágrafos 505 a 507. A gente vai dar uma lida neles também, que eles são extremamente ricos. Tá? Então, no 505, Jesus ele é um novo Adão, e sendo um novo Adão, ele inaugura, né, pela sua concepção virginal, o novo nascimento dos filhos de adoção. Eu falei da adoção filial, é isso aqui que quer dizer. No Espírito Santo, pela fé. Como será isso? Pergunta a Virgem Maria. A participação da vida na vida divina não procede do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A recepção desta vida, ela é virginal, porque é inteiramente dada ao homem pelo Espírito. Né? O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus foi perfeitamente realizado na maternidade virginal de Maria. Ou seja, isso aqui não precisa nem explicação. Maria ela é virgem, no 516, porque a virgindade é nela o sinal da sua fé, né? Sem a mais leve sombra de dúvida, e da sua entrega sem reservas à vontade de Deus. É graças à sua fé que ela vem a ser a mãe do Salvador. E aí vem, né, a citação, Maria é mais feliz por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Então, às vezes, a gente tem um pouco aquela ideia, né, assim, aqui Maria foi preservada do pecado porque ela gerou Jesus. Sim, só que lembrem do que eu falei, Maria tinha fé, Jesus não. Né? E Maria muito creu, Maria muito acreditou. Maria ela é tratada por muitos, não somente de forma carinhosa, mas de uma forma justíssima, ela é a primeira discípula. Né? Porque foi ela que primeiro recebeu as verdades eternas da salvação de Cristo. Isso é extremamente engraçado, né? Ela gerou a salvação eterna, mas ela, por obediência e humildade, ela também recebeu isto em palavra do seu filho. Né? E aí, para finalizar, no 507, Maria é, ao mesmo tempo, virgem e mãe, que eu acabei de falar. Né? Porque ela é a figura a mais perfeita realização da igreja. Por sua vez, a igreja, que contempla a sua santidade misteriosa e imita a sua caridade, cumprindo fielmente a vontade do Pai, torna-se também ela própria mãe. Por isso que nós falamos que a igreja é mãe. Pela fiel recepção da palavra de Deus. Efetivamente, pela pregação e pelo batismo, a igreja gera para uma nova vida, né, e imortal os filhos concebidos por ação do Espírito Santo e nascidos de Deus. E também ela, a igreja, é virgem, pois guarda fidelidade total e pura ao seu esposo. Ou seja, a igreja, né, corpo místico de Cristo, ela é uma
fiel imitadora da Virgem Maria. Exatamente nesses sentidos. E olhem para vocês verem o quanto que é engraçado e o porquê que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Tá, pessoal, isso aqui é só uma palhinha, a aula já acabou, tá? Mas a gente vai estudar mais a respeito da Virgem Maria, a respeito da sessão, a respeito da igreja na próxima sessão. Mas isso aqui já define muita coisa para a gente. A igreja é infalível porque, imitando perfeitamente Maria, como Maria concebeu pelo Espírito, a igreja também concebe pelo Espírito. Como Maria concebeu o homem por ação do Espírito Santo, ela também concebe os filhos adotivos de Deus também por essa mesma ação. Né? E assim como Maria também foi virgem pela sua grande e total fidelidade a Deus e doação, a igreja também é virgem, né, nessa total doação ao seu esposo, né, que é o próprio Jesus. Isso é muito Em bonito. nome do Pai. Pode Só, falar, Natália. não, só uma dúvida, rapidinho. É porque isso acho que tem a ver mais com o quarto dogma, né? Que fala da Assunção de Nossa Senhora. Mas é uma dúvida que eu não sei se talvez vocês vão saber responder. Nossa Senhora morreu ou não? Porque, tipo assim, a morte não é consequência do pecado. Tipo, se ela foi sem pecado, então ela não morreu. Ou ela morreu, já que Jesus morreu também, porque Jesus, enfim. Entendeu? Não entendi. Eu tenho essa dúvida, né? Então, existem dois grandes grupos de defensores, né, vamos dizer assim, os que defendem exatamente isso que você falou, que ela morreu a exemplo de Jesus, e os que defendem que não, por ter sido preservado do pecado original, o que aconteceu com a Virgem Maria seria o que teria acontecido com Adão e Eva e a humanidade toda se a gente não tivesse caído na desgraça do pecado original. Eu não sei responder isso, vou ser bem sincero. Só que eu vou me valer de um homem muito mais inteligente que eu e muito mais santo para dar essa resposta, que é o João Duns Scoto, tá? Foi o Beato Duns Scoto, ele foi um contemporâneo de São Boaventura, contemporâneo, se eu não me engano, contemporâneo de São Tomás de Aquino, ali nos anos 1200, 1300, Alta Idade Média, tá? Ele vai ser um dos grandes defensores do dogma da Imaculada Conceição. E, inclusive, ele vai falar na sua defesa do dogma a respeito disso. O João Duns Scoto é um dos defensores de que, apesar da Virgem Maria ela ter tido a graça de ter sido concebida sem pecado original, ela teve sofrimentos que foram necessários para a maior glória de Deus e para o aperfeiçoamento até da sua própria personalidade, digamos assim. O que não descartaria, diz João Duns Scoto, não eu, que ela teria morrido. Só que também, de uma forma misteriosa, na sua morte, o seu corpo subiu de corpo e alma. Né? Claro, assim, o seu corpo subiu aos céus junto com a sua alma. Por outra via, né, os defensores da dormição, eles já vão dizer, não, o que aconteceu com a Virgem Maria foi que ela não morreu, ela já estava chegando nos seus últimos dias, e aconteceu com o seu corpo uma tal sobrenaturalidade em que ele não chegou a ver a morte, mas que ela simplesmente dormiu. E que ao dormir, o seu corpo foi arrebatado, assim como Elias foi arrebatado, e está lá glorioso, pleno, no céu, não tendo passado por um segundo de morte, e consequentemente nenhum segundo de via purgativa, né? Do purgatório. Foi plenamente para o céu. Mas o catecismo, ele não fala nenhuma dessas específico, não, né? Tipo assim, pode ser qualquer uma que a gente pode acreditar. Não até onde eu saiba, viu, Natália? Mas eu vou ficar com o João Escoto, porque, primeiro, o cara é santo. E segundo, só pela defesa da Imaculada Conceição faz muito sentido, olhando pelo olho sobrenatural, né? O que ele diz. Eu vou enviar esse vídeo, tá? Ele é um trecho de um filme e vale muito a pena ver os dois, tanto o vídeo quanto o filme. O vídeo ele tem uns seus lá 9 minutinhos, tá? Então dá até pra ver hoje. Manda assim que você puder. Não. Agradeço. Obrigada. Nada, que isso. Então é isso. Pessoal, tem mais alguma dúvida antes da gente finalizar? Se não tiver. Tá. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, é isso, meus amigos. Essa foi a aula mariana. Eu não sei se vocês estão vendo a minha câmera aí. Enfim, acho que nem precisa tanto também. Mas eu tenho um último livro para dar uma indicação. Eu vou mandar tudo no grupo, tá? Mas só quem quiser dar um Google aí, se chama A Vida da Virgem, de São Máximo Confessor. Ele é um dos padres da igreja, um dos padres apostólicos. O cara é, assim, fenomenal para entender... Porque esses dogmas vão tratar a respeito da vida da Virgem Maria, né? E São Máximo Confessor ele já vai trazer alguns aspectos que vão enriquecer a nossa própria compreensão desses dogmas, mesmo ele tendo escrito isso lá no século III, século IV e tal. Então, fica aí essa última indicação. Algum comentário, pessoal? Uma indicação? Alguma coisa? Uma partilha? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu acho legal de falar que esses dogmas, eles sempre foram defendidos, né, pela igreja. Na verdade, eu acho que eles só surgiram, inclusive, como coisas oficiais mesmo, porque teve a questão das heresias, né? Mas eu já ouvi dizer que desde lá dos primeiros cristãos já se acreditava, né, nessas questões todas de Nossa Senhora. Sim, sim. Inclusive pela própria tradição, Natália, porque os apóstolos eles viveram junto com a Virgem, né? Então já era passado boca a boca alguns aspectos dela, né? Bom, só pensa mesmo, São Lucas, né, São Marcos, os evangelistas, a maioria deles, se eu não me engano, São Mateus, né, foi discípulo, São Marcos foi discípulo de São Pedro, então já teve uma tradição oral, e São João, né? Eles tiveram um contato em maior ou menor grau com a experiência desses homens com a Virgem Maria, a experiência dela no início da igreja. Então, digamos assim, é o exemplo que arrasta, né? Não, olha, ela era assim, assim, assado. Vocês imaginem mesmo, que viagem, né? Mas imaginem que doido, sei lá, São Pedro tá do seu lado te contando como é que era a Virgem Maria. É um negócio, assim, fenomenal de se pensar, né? Eu não cheguei a conhecer a Virgem Maria, mas eu acho que, assim, se inveja fosse uma virtude, eu teria muita inveja de todos os videntes marianos. Santa Bernadette Subiru, né, Santa Jacinta Marto, São Francisco Marta, a irmã Lúcia, que, olha, sério, deve ser uma graça imensa ver essa mulher, assim, pessoalmente, é sublime. Enfim, pessoal, é isso, tá? Fiquem todos com Deus, eu vou mandar essas recomendações lá, eu peço que vocês tiverem recomendações também, tá, de livros, tanto de dogmas quanto de marianos no geral, mandem lá no grupo. Tenham uma ótima semana e a gente se vê domingo que vem.